Ramatiz. A vida no planeta Marte. Obra psicografada por Exílio Mais. Resposta aos leitores. Tendo recebido cartas de alguns confrades espíritas, que tomando por base a consideração de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 188 do capítulo da pluralidade das existências, afirmam que o codificador do Espiritismo considera a vida no planeta Marte bastante inferior à existência na Terra, opondo-se como um desmentido ao conteúdo da presente obra que psicografei de Ramatiz. Sinto-me no dever de atender às solicitações desses leitores e evitar qualquer descortesia fraterna. Assim, pois, achei de melhor ao expor o caso ao próprio Ramatiz, quanto à dúvida levantada, cujo espírito ditou a seguinte resposta. Ramatiz, entre o que disse o eminente codificador do Espiritismo, com relação ao verdadeiro grau evolutivo do planeta Marte e a obra presente que ditamos, ainda não se evidencia nenhuma discrepância definitiva. Allan Kardec foi bastante prudente em sua consideração ao texto da pergunta N grau 188 do Livro dos Espíritos, pois preferiu deixá-la sob uma conclusão mais impessoal, sem definir categoricamente quanto à inferioridade ou superioridade de Marte sobre a Terra. Naturalmente reconheceu tratar-se de detalhes prematuros para a época, que poderiam provocar discussões estéreis e incomprováveis no seu tempo. Se assim não fora, ele então teria elaborado algumas perguntas específicas aos espíritos, a fim de consagrá-las sob a égide do Espiritismo. Comprovando nossas asserções, podeis verificar que Allan Kardec assim se refere em sua conceituação, segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário. A Terra é dos de habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. É fora de dúvida que Kardec emitiu a sua opinião na forma verbal imperfeita do condicional, isto é, Marte estaria ainda abaixo da Terra, e ainda tornou essa sua referência mais elástica, expondo a segunda opinião dos espíritos, que também não personalizou. Não registrou afirmativa imperiosa, porém condicionou o fato do Marte estar abaixo da Terra, segundo estivessem certos os espíritos que o ventilaram. Em face do avanço científico de vossos dias, no campo da astronáutica, e, também, das relações interplanetárias delineando-se para este século, não tardam as comprovações de que Marte é mundo habitado e superior à Terra, com um índice científico, social, moral e espiritual primoroso. No entanto, Kardec não será desmentido em sua opinião acima, porquanto ele também firmou a conclusão na premissa condicional da comunicação impessoal dos espíritos, em vez de afirmativa absoluta e definitiva. Esclarecimentos necessários. Meus irmãos, pondo em vossas mãos esta obra, A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, devo esclarecer-vos quanto à natureza do assunto porque, a muitos, parecerá estranho e a outros, talvez, fantasioso. No entanto, para aqueles que já conhecem os fenômenos mediúnicos, não lhes causará espanto que a criatura do mundo físico possa ser um canal ou antena viva apta a receber os pensamentos dos que já partiram deste mundo. Aliás, o aspecto insólito do caso consiste, apenas, em que uma das entidades se encontra fora do plano dos chamados vivos, pois o fenômeno, em sua realidade abstrata, nada mais é do que o da transmissão de pensamento, já exaustivamente comprovado, e que é classificado sob o nome de telepatia. E, visto que eu figuro nesta obra com a função de médium, ou seja, como intermediário entre o além e a terra, de certo são oportunos os esclarecimentos que passo a expor. Quando eu atingi a idade de 3 anos, deu-se comigo um fato excepcional que, muitas vezes, fora considerado por minha progenitora. Certa manhã, na cozinha de nossa residência, em Curitiba, surgiu em minha frente a figura majestosa de uma entidade que, agora, posso determinar ser um espírito que se apresentava recortado no meio de intensa massa de luz refulgente, cuja aura, de um amarelo claro, puro, com nuances douradas, era circundada por uma franja de filigranas em azul celeste, levemente tonalizada em carmesim.
Seu traje, um tanto exótico, compunha-se de ampla capa descida até os pés e que lhe cobria a túnica de mangas, ajustada por um largo cinto esmeraldino. As calças eram apertadas nos tornozelos, como usam os esquiadores. A tessitura de toda a veste era de seda branca, imaculada e brilhante, lembrando um maravilhoso lírio translúcido, e os sapatos, de cetim azul esverdeado, eram amarrados por cordões dourados que se enlaçavam atrás, acima do calcanhar, à moda dos antigos gregos firmarem suas sandálias. Cobria-lhe a cabeça um singular turbante de muitas pregas ou refegos, encimado por cintilante esmeralda e ornamentado por cordões finos, de diversas cores, caídos sobre os ombros. Fugazmente, pude entrever-lhe as mechas de cabelos, pretos como azeviche. Sobre o peito, uma corrente formada de pequeninos elos de fina ourivesaria, da qual pendia um triângulo de suave lilás luminoso, que emoldurava uma delicada cruz alabastrina. Tal indumentária não denunciava uma expressão definida, mas sugeria algo de iniciático, um misto de trajes orientais. Depois, vim a saber que se tratava de um vestuário indo-chinês, mas um tanto raro porque era um modelo sacerdotal, antigo, muito usado nos santuários da desaparecida Atlântida. Deslumbrado pela intensa aura de luz que invadia todo o aposento, eu, apontando a magnificente personagem, dizia a minha mãe, surpresa, que estava ali o Papai do Céu. Naturalmente, como criança tenra, cujo espírito ainda se encontrava liberto das contingências opressivas da matéria, eu certificava com os olhos do espírito aquilo que minha mãe não conseguia ver com a visão física. A fisionomia insinuante da entidade retinha minha atenção. Seus olhos aveludados, castanho escuros, iluminados de ternura, dominavam-me com seu brilho que traduzia bondade e vontade poderosa. O espírito fitou-me amorosamente e, na profundeza do seu olhar impressionante, senti-lhe o afeto e quase a lembrança de um passado longínquo, que me segredava conhecê-lo na intimidade da alma. E quando, em angélico aprumo, ele fez menção de afastar-se, percebi-lhe, dos lóbulos centrais da fronte, dois sulcos luminosos, que fulguravam para o alto. Em seguida, esfumou-se rapidamente, deixando-me na retina espiritual a sua imagem gravada para sempre. Esse foi o meu primeiro contato com Ramatiz. Ao completar 30 anos de idade, um dia, após breve leitura, quando repousava no leito, eis que, inesperadamente, a sua imagem ressurge na tela do meu pensamento, embora sem a precisão dos detalhes que pudera notar-lhe na minha infância. E, através do fenômeno da audição mental, pressentia-lhe a voz no silêncio e na intimidade da minha alma, como a lembrar-me de certo compromisso de trabalho em relação a um objetivo ideal. Nesse aquietamento de espírito, imagens e fragmentos de paisagens egípcias, chinesas, hindus, gregas e outras, desfilavam na minha mente como um filme cinematográfico, causando-me emoções tão cheias de encantamento que, ao despertar, eu tinha os olhos em lágrimas, e, no recesso da minha alma, sentia-me, efetivamente, ligado a uma promessa de ordem sacrificial, desinteressada e realizável, embora entre as opiniões mais contraditórias. Daí a minha atual despreocupação quanto à crítica favorável ou contrária aos comunicados que recebo de Ramatiz, certo de que só ao decorrer do tempo comprovará as realidades do que ele tem enunciado por meu intermédio. Nessa época, eu tentava o desenvolvimento mediúnico, pois o excesso de fluidos, que vibravam em mim, transformou-se num fenômeno de opressão e ansiedade, que me levou aos consultórios médicos, ingressando, então, na terapia de sedativos e tratamentos de neurose e de sangue, sem que, no entanto, conseguissem identificar a verdadeira causa do meu estado, o qual era todo de ordem psíquica. Felizmente, um amigo sugeriu-me que eu devia desenvolver-me num centro espiritista. Aceitei a sugestão e, efetivamente, em menos de 30 dias, recuperei minha saúde, quanto a esse estado aflitivo e anormal de perturbações emocionais. Devotei-me, então, a uma leitura intensa do setor espiritualista. Todavia, não consegui livrar-me da complexa confusão anímica,
que é a via crucis da maioria dos médiuns em aprendizado. No meu deslumbramento de neófito, alvorocei-me no anseio de obter ou desenvolver, o mais depressa possível, a mediunidade sonambúlica, pois ainda ignorava que as faculdades psíquicas exigem exaustivo esforço ascensional e que a disciplina, o estudo, a paciência e o critério cristão são os alicerces fundamentais do bom êxito. Além disso, a dor, com todos os seus recursos impiedosos, assaltou-me por largo tempo, doente. Fui submetido a 4 operações cirúrgicas, sofrimentos morais, aumentados ainda por prejuízos econômicos, fecharam-me naquela situação acerba em que a alma se vê forçada a olhar as profundidades de si mesma em busca de um mundo extraterreno, liberto das ansiedades mesquinhas e de caráter transitório. Então, no silêncio das noites insones, meditando profundamente, consegui encoraçar-me daquela resignação intrépida que decide o homem a aceitar todos os espinhos, desde que seja a serviço do Divino Mestre. E minha alma ouviu o cântico sublime daquele amor que nos leva a compreender que somos uma unidade cooperadora do equilíbrio do universo moral, servindo a Deus e ao próximo. Após ter imposto esse traçado a mim mesmo, um dia, escutei a voz amiga e confortadora de Ramatiz para guiar-me. E, então, a minha mediunidade começou a florescer como a flor cuja raiz encontrou um solo rico de energias vivificantes. Tempos depois, comecei a escrever, ativado por uma intuição viva e notando que as ideias, por vezes, me surgiam rápidas, tão aceleradamente que não me davam tempo de fixá-las em sinais gráficos, nem poder atender às regras da linguagem e ao ajuste coerente do vocabulário. Embora escrevendo sob o império da minha vontade, era intenso o jorro de pensamentos que ligavam, que explicavam e coordenavam o assunto em foco, avançando além da minha capacidade datilográfica. Deslumbramentos súbitos, motivos cósmicos se delineavam inesperadamente, e eu quase perdia o contato com o mundo de formas. Houve momentos em que julguei ouvir o cício da irrigação da seiva no cerne da árvore e nas vergônteas e ramos da roseira. As configurações limitadas das coisas materiais esfumavam-se na minha mente, e eu me sentia integrado no todo cósmico. Então, fui tomado pela euforia de querer transmitir a todos essa sensação transbordante de júbilo espiritual. Puro engano. Diante de olhares espantados e de críticas superficiais, sofri grandes decepções, que me fecharam num mutismo constrangido. Alguns confrades não escondiam o temor de minhas palavras, outros citavam o exotismo das minhas divulgações. Tempos depois, acomodei-me, por ser tão impossível fazer-me entender quanto a um cego de nascença fazer compreender os esplendores cromáticos da aurora boreal. Contudo, apesar desse ambiente de dúvidas, decepções e incompreensão, minha acuidade receptiva foi se apurando até que, finalmente, foi possível colocar-me em plena afinidade com Ramatiz, aquela figura resplandecente que eu vira na infância, podendo, agora, receber seus comunicados sobre assuntos e problemas substanciais como os desta obra. Talvez seja desinteressante uma obra que se ocupa da vida no planeta Marte, quando, afinal, ainda não sabemos orientar nossos destinos na Terra, mas semelhante concepção é bastante precária, pois se o critério de Cristóvão Colombo fosse idêntico, ele não se teria arrojado à patética aventura de descobrir a América. E, se na mente do intrépido sonhador ou visionário, não se apagava a luz da miragem que o incendiava, foi porque, conforme ele deixou anotado na obra que escreveu sob o título Livro de las Profecias, referindo-se à existência de outro continente, senti uma força ou intuição viva que o levou a desabafar assim: quem duvida que esta inspiração não me foi dada pelo Espírito Santo que, com seus raios de luz maravilhosa, me vinha avivando e ordenando que eu prosseguisse e, ainda sem cessar um momento, continuou a inspirar-me com entusiasmo, consolando-me com a leitura da Sagrada Escritura, nos livros do Velho e do Novo Testamento, com as epístolas dos bem-aventurados apóstolos. Assim, guardada a distância que possam atribuir a esta obra sobre a vida no planeta Marte, como de valor secundário, ela não escaparia à lei regente da evolução social. E por isso, como todas as do mesmo teor,
Foi também inspirada e concretizada mediante a articulação dos dois planos, o plano invisível e o nosso, tendo sido o signatário destes esclarecimentos apenas um veículo ou instrumento humano para dá-la a conhecer ao nosso mundo. Ramatiz informa que sua última encarnação na Terra foi no século X, tendo seu traspasse ocorrido no ano 993, na Indochina, após ter fundado e dirigido um templo iniciático, que era frequentado por dezenas de discípulos. Em trabalho íntimo, Ramatiz já nos assinalou vários de seus antigos discípulos, reencarnados no Brasil, os quais, efetivamente, estão cooperando com entusiasmo nas tarefas daqueles que o conheceram na Indochina, na Índia, no Egito ou na Grécia, e os mais afins viveram com ele na Atlântida e Lemúria. Não temos autorização para maiores informações a seu respeito, mesmo porque ele as considera inoportunas. Em reuniões privativas, temos sabido que Ramatiz vem operando, do plano astral, há muito tempo, pois, conhecendo o trabalho sideral da humanidade terrena, ele se esforça para cooperar na sua evolução. O triângulo com uma cruz que lhe pende sobre o peito é a sua insígnia de integrante da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, ordem desconhecida para nós. Por vezes, menciona os inúmeros iniciados que passaram pelo nosso mundo pregando a verdade em todas as latitudes do nosso orbe e acentua que Jesus de Nazaré foi o mais fiel intérprete da mente divina. Ercílio Mais. Planeta Marte. O que é ciência astronômica da Terra? Sabe a seu respeito. Marte é um planeta como a Terra. Gira em torno do Sol num curso que fica fora do da Terra. Seu diâmetro, de 6.800 quilômetros, é por conseguinte quase exatamente igual à extensão da costa brasileira. Marte é reconhecível pela sua luz brilhante, avermelhada. Com bons telescópios pode-se ver sua superfície e verificar que um dia em Marte tem quase a mesma duração que um dia na Terra. Vêem-se manchas claras e escuras, havendo linhas de comunicação entre as áreas escuras, os chamados canais. Conclui-se que os lugares escuros são mares, ligados entre si através da Terra por meio de rios ou canais. No decorrer de um ano de Marte, pode-se averiguar modificação da cor, nas partes de terra, o que indica a vegetação, matas, etc. Pode-se verificar ainda que Marte tem atmosfera de composição quase idêntica à da Terra. Ocasionalmente, observam-se nuvens. Nos dois polos, aparecem, durante o inverno de Marte, regiões brancas, que durante o verão recuam, o que leva a concluir que há gelo e degelo. Nos anos de 1882 até 1888, o astrônomo italiano Schiaparelli averiguou a duplicação de alguns canais. A duplicação de um canal dá-se muito depressa, dentro de alguns dias, durando por toda uma estação do ano. A duplicação não era, porém, visível cada ano, ao mesmo tempo, em todos os canais. Não persistem dúvidas quanto a trabalharem as forças elementares da natureza em movimentos vivos e ritmo periódico na superfície de Marte. É evidente que esse planeta vive e cria, em obras semelhantes às da Terra. Em 24 de junho de 1954, o planeta Marte esteve em oposição ao Sol, isto é, visto da Terra, Marte ficou fronteiro ao Sol, visível no céu durante a noite toda. Nesse dia sua distância da Terra era de 65 milhões de quilômetros. Em 2 de julho se aproximou da Terra, sendo a distância entre ambos os planetas de 64 milhões de quilômetros. Em seguida, afastou-se novamente, atingindo em maio de 1955 uma distância de cerca de 400 milhões de quilômetros. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14:2. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos ensinará as coisas que virão. João 16:13. Jesus. 1. Aspectos gerais marcianos. Pergunta: Marte é habitado? Ramatiz é um dos mundos enunciados por Jesus quando ele disse: há muitas moradas na casa de meu pai.
Vive lá uma humanidade mais evoluída do que a terrestre, embora guardando certa semelhança física. Marte é um grau sideral à vossa vanguarda e é, também, a vossa futura realidade espiritual. Porém, tal ascensão não se processa aos saltos nem sob regime de cruel constrangimento ou de privilégios inadmissíveis no curso que a lei suprema estatuiu para a evolução planetária. Inúmeros planetas em que a brisa é melodia celestial e os seres vivos se assemelham a focos de luz policrômica, em que a humanidade é um todo sinfônico de luz, perfume e sons, constituem, todos, vossas futuras moradas. E assim virão a ser a Terra, Marte e Mercúrio, pois na sua eterna pulsação de vida e ansiedade, a cadeia de orbes que se prendem ao invisível colar cósmico, forma a alta e imensurável escada de Jacó que o homem terá de subir para alcançar a verdade espiritual que lhe facultará a conquista da felicidade celestial absoluta. Jesus traçou o roteiro definitivo para vos libertardes das reencarnações expiatórias, porém, infelizmente, ainda preferis a ganga inferior em vez da túnica nupcial a envolver vossa alma criada para a luz e para o bem em todos os recantos do universo. Pergunta: os habitantes de Marte são muito mais adiantados do que os da Terra? Ramatis: sim, pois já são isentos dos impulsos da violência e das deprimências ou vícios das paixões inferiores que ainda imperam na Terra. Eles demonstram usufruir a paz de uma vida serena e equilibrada no campo emotivo, muito contribuindo para esse ambiente as instituições sábias que os dirigem, orientadas por espíritos de profunda compreensão e equidade. Pergunta: poderia dar-nos ideia mais nítida desse adiantamento, em relação ao nosso grau evolutivo? Ramatis: sem a presunção de um cálculo exato, tomando por base a cronologia do vosso provisório calendário terrestre, pressupomos que os marcianos, em relação a vós, estejam adiantados moralmente 1 milênio, e mais ou menos 5 séculos, no campo científico. Pergunta: na esfera científica, quais os setores em que há maior a disparidade de evolução? Ramatis: em quase todas as ciências que dependem de energia motriz. Na Terra estáis subordinados, especialmente, à eletricidade, porém, no planeta Marte, graças à engenhosa descoberta e aproveitamento da força magnética, cuja essência íntima está profundamente relacionada ao conhecimento do plano etérico, os marcianos lograram progressos ainda inconcebíveis para o vosso mundo. Pergunta: quais as características científicas e técnicas da Terra, que mais se aproximam das realizações marcianas? Ramatis: achamos certas semelhanças nos vestuários, embora ainda ignoreis o tecido magnético e de ação terapêutica. O mobiliário residencial e sua decoração apresentem alguma equivalência, dando-se o mesmo com os edifícios públicos. Existe, igualmente, semelhança nos traços e aspectos das vossas modernas e largas rodovias e avenidas. Pergunta: na botânica e na química, distanciam-se muito de nós? Ramatis: nesses dois setores os marcianos conseguiram um avanço verdadeiramente genial, do qual a vossa ciência ainda está muito distanciada. No que respeita à botânica, por exemplo, precedem-vos de 200 a 300 anos quanto ao alquimismo vegetal, pois alcançaram prodígios que, sem exagero, são os que referem os vossos contos de fadas. Pergunta: a duração do dia, em Marte, coincide exatamente com a prevista pelos nossos astrônomos? Ramatis: sim, é de 24 horas e 40 minutos, mais ou menos, somando um total de 688 dias o ano marciano. As estações são mais longas e sem as violentas mutações da atmosfera terrestre. Pergunta: a atmosfera de Marte é realmente como afirmam os nossos cientistas? Ramatis: é semelhante à da Terra, embora mais rarefeita por estar em sintonia com a natureza mais delicada de seus habitantes. Pergunta: os marcianos poderiam suportar a nossa atmosfera? Ramatis: mediante adaptação gradativa e metódica, poderiam suportar o vosso meio, porquanto não existem absolutas diferenças biológicas. Pergunta: e nós também poderíamos adaptar-nos à atmosfera marciana? Ramatis:
A considerar que a atmosfera de Marte é bastante tênue para os vossos pulmões, que são adequados ao oxigênio contaminado de impurezas. E enquanto a vossa respiração depende, especialmente, de quantidade, a dos marcianos é essencial pela qualidade. Eles poderiam adaptar-se mais facilmente ao vosso meio, devido a poderem absorver o magnetismo ambiente que lhes é elemento vital. Ao contrário, vós seríeis um tanto afetados em vossa função respiratória por não poderdes substituir ou compensar volume por qualidade. Pergunta: no entanto, os nossos astrônomos alegam a impossibilidade de vida humana em Marte, devido à considerável falta de oxigênio. Que lhe parece? Ramatiz: desse ponto de vista, demasiadamente exagerado, os marcianos também poderiam alegar a impraticabilidade de vida na Terra, em face de existir excesso de oxigênio. E, talvez, devido à sua impureza, o considerassem até mais adequado aos pulmões hipertrofiados dos batráquios, do que próprio para os seres humanos. Alegam os vossos cientistas que a atmosfera marciana é pobre de oxigênio, mas nós indagamos, em relação a que padrão? Ao vosso mundo. Porventura, esses cientistas têm alguma base ou fundamento racional e acatável, que os induz a fixar a vida cosmológica do vosso planeta como o padrão absoluto para ferir os valores aquém ou além no universo? Pergunta: quais os requisitos que favorecem os marcianos, nessa respiração qualitativa, que enunciais? Ramatiz: supervisionado pela própria lei reguladora da vida, grande parte desse metabolismo proveio da necessidade de adaptação gradual às modificações do ambiente. A respiração periférica tornou-se mais profunda, mais etérica. O mesmo fenômeno se verifica, atualmente, em relação ao pulmão humano, terrestre, comparando com o mesmo órgão dos homens que existiram nas épocas primitivas. E os animais antediluvianos possuíram pulmões rudes, semelhantes a monstruosos folhas de couro cru, portanto tende a absorver um ar atmosférico saturado dos gases deletérios de um mundo em formação. Os marcianos são, pois, admiravelmente receptivos às emanações magnéticas do ar que respiram. Porém, o seu equilíbrio orgânico, quanto à saúde, resulta, essencialmente, do seu sistema dietético, pois eles têm repúdio absoluto pela ingestão de qualquer alimento ou produto de origem animal, não cometem excessos de mesa e têm, igualmente, natural aversão aos vícios do fumo e do álcool. Acresce, ainda, que a proteção fisiológica alcançada pela sua genial medicina, dispensa-os da terapêutica de corrosivos ou alcaloides. Desconhecem, também, os quadros aflitivos das múltiplas enfermidades terrenas, tais como o histerismo, a sífilis, as alienações mentais, doenças produzidas por existência desequilibrada e pelas constantes exaltações ou conflitos emotivos. Finalmente, portadores de uma tessitura órgano funcional excelente, em que prevalece a circulação arterial sobre um pequeno campo de rede venosa, o seu equilíbrio vital não exige grandes cotas de oxigênio para atender o seu delicado metabolismo respiratório. Pergunta: então, poderá dizer-nos qual a natureza das moléstias graves que afetam a saúde dos marcianos, e, também, qual a sua longevidade, tomando por base o tempo que atribuímos ao nosso ano terrestre? Ramatiz: no capítulo A Medicina em Marte, abordaremos, detalhadamente, os diversos aspectos referentes a essas indagações. Pergunta: os nossos cientistas obstinam-se em afirmar que a temperatura de Marte, durante o dia, atinge um grau de calor tão elevado que os terrícolas não poderiam suportá-lo, acontecendo mesmo durante a noite, pois o frio excede muito as temperaturas mais baixas do nosso orbe. Por conseguinte, num ambiente de tais extremos, a vida dos terrícolas seria absolutamente impossível. Não lhe parece? Ramatiz: o defeito proverbial da ciência terrena é conceituar situações da vida noutros orbes, exclusivamente baseada no modus vivendi dos terrícolas. Entretanto, podemos afirmar que em inúmeros planos de vida há organismos humanos, à base de silício, alumínio, ferro e outros elementos,
embora sob constituição fisioquímica distante de vossas compreensões. Mundos há, de ordem física, em que a predominância de hidrogênio e hélio, nos seres, cria-lhes admirável luz áurica transparente e visível a menor obscuridade, lembrando os noctívagos vagalumes. Não podeis firmar conceitos basilares, atendo-vos ao ambiente cósmico e restrito de vossa morada planetária, julgando exabrupto a constituição dos outros orbes que se encontram espalhados pelo infinito. Pergunta: tais conclusões se firmam, no entanto, em investigações de caráter científico, apoiadas em resultados de matemática astronômica. Haverá erro nesses cálculos. Ramatiz: mas os vossos cientistas também sabem que os espaços estão inundados de poeiras cósmicas, cinzas dos desgastes planetários, ocasionados pelas faíscas eletromagnéticas dos movimentos e oscilações dos sistemas solares. As próprias linhas de forças magnéticas que sustentam e ajustam satélites aos núcleos solares, perturbam e interferem nos raios luminosos que viajam em direção ao vosso mundo. Há a considerar, também, que as atmosferas que circundam cada orbe, se tornam lentes gasosas deformáveis aos raios luminosos, resultando, por isso, certa percentagem de erro na vossa visão astronômica, e, também, na própria observação espectral que resulta da decomposição prismática. A ciência terrestre não desconhece esses percalços, e como em ciência não há pontos finais, ela, através do tempo, vai expondo novas teorias e impondo corrigendas que importam em formais desmentidos a concepções anteriores, tidas como definitivas. De Newton a Einstein, quantas vezes a ciência astronômica teve que ratificar as premissas e o curso de suas observações. Como exemplo, citaremos o que aconteceu quanto à concepção científica que proclamou o sistema geocêntrico como verdade incontestável. Porém, mais tarde, foi demonstrado, justamente, o contrário, ou seja, a realidade do sistema heliocêntrico. Pergunta: qual a temperatura natural de Marte, baseando-nos em nossas convenções termométricas? Ramatiz: nas regiões equatoriais a temperatura oscila de 25 a 30 graus, a qual é agradabilíssima ao sistema biológico marciano. Chove raramente, e, devido às quedas bruscas, à noite são comuns as geadas, mas isto não traz preocupações aos habitantes, devido à ciência marciana dominar as forças da natureza e saber agir em oposição aos desequilíbrios atmosféricos. Pergunta: o Sol, em Marte, não é porventura menos intenso do que sobre o nosso mundo? E essa maior distância não dificulta a vida, em face de menor aquecimento? Ramatiz: Deus que gerou e equilibrou os mundos, no cosmos, depois de criado o mais difícil e complexo, não poderia incorrer em erros tão crassos, desorientando-se na questão de climas, pressões, vegetação e outros imprevistos incompatíveis com a vida humana. Não comportam estas páginas singelas um tratado de cosmogênesis, mas lembramos-vos que as leis da relatividade cósmica são bem mais lógicas e exatas do que a ciência humana. Os raios solares penetram na atmosfera de Marte com mais vigor e pureza, compensando a maior distância, porque também encontram menor obstáculo na atmosfera mais rarefeita. E à noite o calor irradiado do solo também é compensativo, pela razão simples de que esses raios solares penetram mais profundamente, em atrito com os lençóis magnéticos dos minerais subterrâneos. Pergunta: poderíamos obter ilações ainda mais claras, nesse assunto, com relação à relatividade cósmica? Ramatiz: afirma-vos a ciência que um planeta, quanto mais distante do Sol, mais velho em sua massa planetária. Consequentemente, planeta como Mercúrio, mais próximo do Sol, é mundo novo, exalando cortinas de gases provenientes dos depósitos de minerais subterrâneos, gases que se acumulam na atmosfera, formando, a distância considerável do solo, um verdadeiro biombo que impede a penetração direta dos raios solares, demasiadamente cáusticos. Esse biombo de gases, que forma outra esfera em torno de Mercúrio, atenua e suaviza a intensidade do Sol mais próximo. Relativamente a essa lei, Saturno, lá no extremo,
onde o Sol auxilia a figura modesta laranja empalidecida, recebe os raios solares absolutamente diretos, pois, sendo o planeta envelhecido, não opõe obstáculo de gases já extintos e dispersos no cosmos. Pergunta: afirma-se que a própria pressão atmosférica, em Marte, é tão baixa, que um homem terreno lá não viveria, salvo com vestimenta pressurizada. Será assim? Ramatiz: folgamos na distinção, homem-terreno. Quanto ao marciano, cuja vida é acentuadamente aérea, em poderosas aeronaves movidas pela força magnética, já vos notificamos que seus organismos não se mantam fortemente à lei de gravidade, a qual também podem controlar satisfatoriamente. Adiante, explicaremos como a medicina marciana conseguiu prodigiosa substituição na corrente sanguínea, eliminando a cota de minerais demasiadamente atraídos pela lei de gravidade. Pergunta: poderá dar-nos alguns esclarecimentos a respeito do tráfego, locomoção e trânsito nas cidades marcianas? Ramatiz: 3/4 partes do movimento fica pelo ar, mediante aeronaves de absoluta segurança, cuja capacidade possibilita conduzirem muitas toneladas de mercadorias e centenas de passageiros. O tráfego sobre o solo e o trânsito pedestre, no circuito das cidades e nas rodovias, constitui, apenas, 1/4 parte do movimento global. Pergunta: quais os tipos dos veículos rodoviários? Ramatiz: em geral, são amplos, construídos de matéria semelhante ao tipo plástico, do vosso mundo, porém muitíssimo mais resistente. Suas cores são claras, translúcidas e radioativas à noite. Tais veículos deslizam sobre o solo, que possui flexibilidade semelhante à da espuma de borracha. Em movimento, lembram flóculos de luzes policrômicas, que, à distância, assemelham serizadas manchas de claridade poética. Variam em seus feitos caprichosos, alguns recordam a configuração das conchas do mar, recortadas de volutas e frisos cintilantes, outros lembram escrinos de joias, forrados de veludo transparente, que ressalta nos seus assentos suspensos ou flutuantes. Há, ainda, espécies de automóveis artísticos, cujas formas imitam a silhueta do cavalo marinho, mas a configuração geral dos veículos tende, sempre, a copiar a imagem dos pássaros ou a estrutura delicada de um inseto. Pergunta: qual é o sistema de sua propulsão? Ramatiz: complexa bateria de condensadores capta a energia magnética do ambiente, a refina e transfere para os acumuladores que se calibram na própria radioatividade dispersa. Quanto ao seu movimento, tais veículos são construídos sobre roletes de matéria flexível, que giram em torno de eixos móveis e minúsculos rolamentos que centuplicam os impulsos iniciais. Deslizando alguns centímetros acima do solo, lembram as vossas aeronaves quando decolam dos campos de pouso. Em seguida, alçam-se a maior altura, até que firmam a velocidade em voo gracioso. Então, os roletes, girando em intensa velocidade, afiguram-se a manchas coloridas. Pergunta: quanto ao tráfego mais intenso, nas estradas e nas rodovias, não há perigo de abaroamentos? Ramatiz: todos os veículos são revestidos de um campo magnético radioativo, que abrange uma área tripla do próprio veículo, e possuem, também, um sistema de radar que opera diretamente no éter cósmico, dando simultânea visão e noção antecipada de qualquer corpo que se encontre até centenas de quilômetros de distância. Mesmo quanto ao risco de um possível abaroamento, o atrito seria apenas entre os seus campos magnéticos de refração externa. Haveria certa compressão dos campos radioativos, sem prejuízos na estrutura física dos veículos. Os condutores estão, igualmente, livres de quaisquer perigos porque viajam resguardados por campos magnéticos com gravidade própria, habilmente controlada pela radioatividade do ambiente. Além disso, na topografia do orbe predominam as planícies, possibilitando visão ampla. Pergunta: contudo, apesar de tais precauções, essas bólides vertiginosas, à flor do solo, não oferecem perigo ao trânsito dos pedestres? Ramatiz: os campos magnéticos dos veículos repelem,
Antes do choque, qualquer ser ou corpo postado em sua direção, mesmo a uma centena de metros, conseguem, mesmo, deslocá-los de sua linha sem lhes causar danos. Acresce, ainda, que toda travessia se processa através de aberturas em forma de arcos graciosos cavados nas rodovias. Não se conhece qualquer desastre funesto no tráfego, pois existem ainda outros recursos ou precauções que deixamos de enumerar. Quanto ao tráfego no centro das metrópoles, é calmo, pois a humanidade marciana vive mas não se aflige. Todas as viaturas podem operar à feição de helicópteros, pela simples graduação dos campos de gravidade em oposição ou conexão com o exterior. Os veículos marcianos, quais verdadeiras aves mecânicas, retratam, em suas figuras graciosas, a docilidade dos pombos e o encanto dinâmico do beija-flor. Normalmente, o marciano deixa seus veículos à margem das cidades, locomovendo-se, depois, facilmente, mediante o recurso de suas membranas intercostais e pelo radar. Pergunta: há muitos oceanos, iguais aos nossos, e existem zonas desertas? Ramatiz: a superfície líquida é muito menor do que a sólida, e suas águas se infiltram bastante no solo. Os mares são pouco profundos e os continentes são muito recortados, existindo enseadas e golfos em quantidade. Quanto às áreas desertas, existem algumas, de areia fulva, mas noutras zonas existem campos de cultura, os bosques e exuberante vegetação que se estende à margem dos canais suplementares ou artificiais. E os imensos cinturões que observais, da terra, quais bordados de verdura forrando as zonas ribeirinhas dos canais, são constituídos de ubérrima vegetação sob controle científico. Pergunta: os famosos canais entrevistos da Terra foram construídos pelo homem marciano? Ramatiz: trata-se de extenso sistema de canais naturais, integrantes da própria natureza topográfica do planeta. Ligam os mares mediterrâneos aos polos e alimentam a rede de canais suplementares, menores, que a engenharia marciana construiu a fim de impedir a excessiva infiltração de águas no solo e, também, alimentar as regiões áridas que têm deficiência do líquido precioso. Graças a essa rede de canais menores, ligados aos principais que a natureza edificou, os bosques, parques modelos de experimentações de botânica dirigida, pomares, campos e lavouras, são irrigados convenientemente. Pergunta: há o degelo que a nossa ciência constata através de seus telescópios? Ramatiz: sim, e às vezes algo violento, principalmente porque a superfície marciana é quase plana, com raras elevações. Mas o Criador, que é magnânimo e sábio, provendo seus filhos conforme suas necessidades evolutivas, quando plasmou em sua mente divina a configuração de Marte, modelou também a rede desses canais que, em caprichosos sulcos, captam e distribuem harmoniosamente os excessos do gelo nos polos. E o homem, que foi feito à semelhança de Deus, completou a obra divina, com o outro sistema menor, de canais suplementares, que nutrem as zonas de vegetação e a vida animal. Pergunta: a vegetação é realmente avermelhada? E há uma só tonalidade em nossa cor? Ramatiz: é ligeiramente avermelhada, no sentido genérico, mas de colorido mais vivo, translúcido e penetrante, em relação à vegetação clorofilada de vosso mundo. Existem outras nuances, mesmo em tons esverdeados e esmeraldinos, que são, na realidade, outra vegetação símile da classe das conhecidas mucíneas terrenas. Cobrem grande parte do solo rochoso de algumas regiões relativamente úmidas, estendendo-se em aveludados tapetes de encantadora perspectiva. A vegetação comum e predominante no planeta, quando tenra, apresenta matizes de verde azulado, combinado com graduações da cor alaranjada e sinais primários do vermelho, lembrando a tonalidade peculiar das folhas novas das roseiras. Trata-se de vegetação nutrida e sevosa, magnificamente aproveitada para fins industriais. Em fins da época semelhante ao outono terrestre, atinge a coloração do castanho avermelhado. Pergunta: ser-nos-ia possível conhecer os motivos por que em Marte a vegetação é avermelhada?
enquanto em nosso globo predomina o verde. Ramatiz, é de física primária que a luz branca se decompõe em 7 cores espectrais, refrangíveis. O Sol que vos envolve com o calor afetivo e vos proporciona suave magnetismo sob o prisma da Lua, lança-vos os seus raios brilhantes, os quais, originariamente, são brancos. Atravessando a vossa atmosfera, que se transforma, realmente, num imenso reservatório de luz, essa luz branca, que sabeis não ser simples, vai se prismando sobre todas as coisas e objetos, que se envolvem nessa claridade. As cores espectrais que compõem o raio solar, branco, vão sendo absorvidas, gradativamente, em infinitos matizes e refletem outras cores correspondentes. O colorido, pois, depende sempre da estrutura molecular do objeto ou ser, conforme a sua capacidade de disposição para absorver e refletir a cor sintônica à vibração fundamental. Consequentemente, a disposição molecular da Terra se ajusta, vibratoriamente, ao nível da cor verde, a de Marte ao avermelhado e de Saturno ao azul suave. Reunindo todos os mundos que recebem, absorvem e refletem, coloridamente, a luz solar, trieis, por síntese, novamente, o raio branco do Sol. Nos vossos tratados de astronomia bem podeis verificar os relatos de mundos cor de topázio, rubi, ametista, esmeraldinos e citrinos. Outros, de um rosa lilás, vão às extravagantes combinações de violeta, ouro, verde e malva e opala. Quais lentejoulas faiscantes, dependuradas na abóbada celeste, bordam, em franjas coloridas e translúcidas, a cortina imensa do cosmos indevassável. Pergunta: a água de Marte é igual à nossa? Ramatiz: é algo semelhante, embora muitíssimo mais leve. Cremos que os vossos astrônomos, em recente análise espectral, devem ter verificado que as neves e nuvens, em Marte, são compostas quimicamente de H2O, variando, no entanto, quanto à especificidade e peso. Sob reações científicas, pode ser igualada à da Terra, porém o marciano prefere para seu uso um tipo água pesada, grandemente radioativa que melhor lhe nutre o sistema organomagnético. Pergunta: a claridade é semelhante à terrestre? Ramatiz: é de um brilho mais suave, sedativo, menos excitante, pendendo para a cor branca, sob cuja vibração os contornos de objetos e cores se tornam mais nítidos, lembrando em torno uma tênue polarização luminosa, sensível à maioria dos marcianos, que tem vista etérica. A prodigalidade de luzes que se combinam nas alvoradas, sobreleva muito, em beleza, as auroras boreais da Terra. A descida suave do Sol, no poente, cujas cores fundamentais, refletindo na tela nível a luz ambiental, provocam centenas de matizes exóticos, lembra o pórtico de um paraíso. Pergunta: a composição das calotas polares é, realmente, produto de gelo acumulado, à semelhança de nossos polos? Ramatiz: nisso a ciência terrena não se equivocou, inclusive na anotação das nuvens azuladas, que registrou em suas observações. O que por vezes nos surpreende é que a mesma ciência, negando o oxigênio suficiente em Marte, anota calotas polares e nuvens azuladas que resultam sempre de hidrogênio e oxigênio, na fórmula comum. Essas nuvens fundem-se, na primavera, em cada hemisfério e renovam-se no outono, algo semelhante ao que ocorre no vosso globo. Uma parte de água que se evapora, outra que segue o curso natural dos canais topográficos e uma última parte infiltra-se, fortemente, pelo solo, escapando à circulação. Em face de a atmosfera marciana ser mais tênue e translúcida, acentua-se a vossos olhos a brilhante alvura das calotas, em contraste com qualquer outra cor, por mais suave que seja. Pergunta: essas nuvens azuladas são exclusivamente resultantes das evaporações dos gelos polares? Ramatiz: a maior percentagem provém do agrupamento de vapores de água, expelidos por enormes conjuntos de máquinas possantes, que fazem parte das instalações gigantescas, produtoras de chuvas e de recursos para atenderem à falta de água e de líquidos químicos nas regiões distantes da rede de canais.
Funcionam continuamente com energia extraída da própria atmosfera e possuem admirável capacidade de armazenar, novamente revitalizadas, as energias consumidas. Pergunta: podemos conhecer a estrutura dessas máquinas e o seu funcionamento, especialmente a respeito da produção de chuvas? E essas máquinas atendem também a outras necessidades públicas? Ramatiz: no capítulo referente às indústrias marcianas, abordaremos esses detalhes. Antecipamos, entretanto, que os habitantes de Marte dominam quase todas as forças ocultas da natureza e poucos são os problemas de ordem física que não encontram solução. 2. Aspectos humanos. Pergunta: em Marte existe um só tipo racial ou são diversos? Ramatiz: os marcianos originaram-se de várias raças, mas atualmente apresentam dois tipos fundamentais ou predominantes que sobrepujam os grupos remanescentes de outros troncos e de características mais heterogêneas. Em zonas análogas à vossa Europa, distingue-se o tipo alourado, de cabelos sedosos, de cor semelhante à da areia praieira e que alguns usam compridos, caídos poeticamente, até os ombros. A sua pele é delicada, num tom rosado, e a fisionomia tranquila. Os olhos variam entre o cinzento esverdeado e o azul claro, límpidos, translúcidos e impregnados daquela ternura que reflete a paz da alma. Esse tipo, que é de aspecto feminil, de movimentos poéticos e suaves, embora cerebralmente acima dos terrestres, revela a expressão familiar das crianças calmas, educadas e de caráter inofensivo. Noutra região, guardando características semelhantes às dos que habitam nos vossos climas mais aquecidos, próximos do Equador, há outro tipo de menor estatura, variando entre 1,5 m a 1,60 m de altura, atarracado, de pele morena, muito lisa e luzidia, sem rugas, sinais ou manchas. Tem cabelos curto, rente, seus movimentos são vivos, enérgicos e decididos, exudando muita vitalidade expressiva da sua configuração mais masculina. Tipo de cabelo preto, olhos escuros, castanhos, aveludados, que refletem um misto de energia e brandura. Nota-se, em suas expressões gerais, o domínio da mente sobre a esfera emotiva, denunciando um tipo mais prático do que o alourado. Pergunta: há muitos tipos intermediários? Ramatiz: sim, e também com expressões peculiares, conforme os tendes na Terra. Alguns ultrapassam a estatura comum e outros ficam aquém do normal, embora isso ocorra em menor percentagem do que no vosso mundo, porque os etnologistas marcianos já corrigiram as características somáticas, irregulares, dos tipos inferiores, mediante um processo científico que lhes permite atuar com êxito no fenômeno genético, intervindo nos elementos hereditários e agindo na própria cromatina da vesícula seminal. Desse modo, orientam, gradual e progressivamente, os ascendentes biológicos no crescimento e na formação dos sistemas responsáveis pelas modificações organogênicas. Embora, como é natural, também se defrontem com as influências mesológicas, que caldeiam tipos excêntricos, na conformidade de cada região. Já se denuncia um novo padrão geral, um terceiro tipo condicionado a princípios eugênicos mais adiantados. A restante minoria compõe-se de tipos mais heterogêneos, remanescentes das tribos primitivas que habitaram as zonas rurais, mas que também já se reproduzem sob diretrizes de controle científico. Pergunta: poderia indicar alguma raça, do nosso mundo que melhor se aproxime do padrão comum no planeta Marte? Ramatiz: o tipo claro, alourado, de fisionomia algo transparente, aproxima-se dos vossos tipos nórdicos, porém de este se é mais perfeita. O amorenado, baixo, de aspecto forte e nutrido, mais nervos e fibras, em vez de ar seráfico, comumente o encontrais nos latinos puros, de cabelos negros, rostos cheios, movimentos vivos e dinâmicos. Pergunta: quais as características que mais os destacam da semelhança geral conosco? Ramatiz: o seu metabolismo psicofísico obedece às mesmas leis fundamentais de vossa constituição orgânica, e as linhas fisionômicas, embora da mesma configuração,
são destituídas de rugas precoces e dos estigmas de vossas aflições, decorrentes de uma existência descontrolada. O semblante humano, que revela sempre o estado de alma da criatura, é neles límpido e sereno, inspira confiança e é convite à afeição pura. Os seus olhos cristalinos, expressivos de ternura, lembram aquele conteúdo formoso e angélico que iluminava continuamente o semblante de Jesus. Principalmente a tonalidade da pele é o que mais os destaca dos terrícolas, pois é lisa, aveludada e luzidia como a pele das crianças, parece esticada sobre os ossos e não tem quaisquer sinais desagradáveis. Mesmo quando atingem a velhice, embora ela perca a exuberância da juventude, conserva o tom rosa azeitonado, e suas fisionomias ascéticas, de perfis santificados, são isentos das rugas do ancião terreno. Os velhos que identificamos na população marciana refletem a figura veneranda de apóstolos, sádios, sem os achaques que provocam movimentos tardios e fatigados. Não se lhes notam vestígios dos traços violentos que golpeiam certas fisionomias terrenas, nem as expressões denunciadoras de quaisquer sentimentos ou recalques de emoções agressivas ou deprimentes. O homem amadurecido, da terra, equiparado ao velho marciano, é um ancião decrépito e vencido. Pergunta: quais as causas que dão origem a esse tipo de fisionomias aveludadas, graciosas, de expressão quase infantil? Ramatiz: são produto de uma alimentação puríssima, à base de sucos e essências vegetais e frutíferas, e o clima puro e sádio também contribui para isso. As toxinas, que comumente desarmonizam a irrigação sadia da pele e dos músculos, foram eliminadas do sistema circulatório dos marcianos. Além disso, a medicina já adaptou os seres ao meio correspondente, tendo, ainda, solucionado completamente o problema das carências vitamínicas, calóricas ou de minerais. Igualmente, a suavidade do sol eliminou os tipos pálidos, e a ausência ou controle do frio excessivo diminui os tipos de faces congestas, resultantes do afluxo sanguíneo demasiado. São tipos rosados e louçãos, o sangue corre-lhes nas veias de modo suave, sob o ritmo inalterável de um coração equilibrado, virgem dos exageros nutritivos e dos estimulantes perniciosos, e isento, também, das prejudiciais exaltações emotivas que irritam o sistema simpático ou parasimpático. A cor rosada, translúcida, dos marcianos é devida, igualmente, ao sangue destituído de gorduras da alimentação carnívora, o qual, pela sua fluidez, transparece sob a pele, à meia luz, emprestando ao semblante uns reflexos de suave e colorido rosa-louro. Imunes às neurastenias incontroláveis e comuns dos terrícolas, os seus modos exibem certo donaire, e suas palestras agradáveis, emolduradas de gestos expressivos, traduzem o encanto da graça espiritualizada. Pergunta: não há certa monotonia nessas características físicas ou estados emotivos comuns a todos? Ramatiz: essa monotonia é aparente, pois deixais de considerar os valores espirituais que são profundamente opostos nos seres humanos. O mundo terreno já vos tem apresentado criaturas chifópagas e quíntuplos gêmeos, cujo temperamento, intelecto e caráter divergem bastante entre si, comprovando-se a existência de personalidades diferentes e separadas por princípios ou ideias contrárias. Sem embargo da harmonia física, a identidade geral dos marcianos no campo subjetivo cria-lhes estados que vos parecem monótonos, mas, na realidade, eles vivem um mundo mais vibrátil, mais intenso e rico de emoções, que vós não podeis avaliar tomando como padrão as vossas paixões terrenas. Neles, as gamas de emotividade espiritual superior multiplicam-se, afinam-lhes os recursos do intelecto e ampliam-lhes todas as concepções cósmicas, tornando-os contemplativos e supersensíveis às emoções estéticas. Seus estados psíquicos mais profundos encontram campo mais vasto para a receptividade de emoções superiores, desconhecidas para vós e que os tornam, individualmente, mais em intimidade com Deus. A monotonia emotiva a que vos referis é uma dedução afim às espécies inferiores e não aos conjuntos ou humanidades evolvidas, como acontece em Marte.
Se há um só instinto ou emotividade nos cardumes ou nas alcateias, porque peixes e lobos são espécies exclusivamente instintivas, já entre os cães, que são um grupo em trânsito das fronteiras do instinto absoluto para as da sensibilidade psíquica, verificais que começam a individualizar-se, pois já sabem amar e morrer heroicamente na defesa de seu dono. Assim, comparativamente,